Dia, pessoal. Hoje a gente vai continuar com os nossos estudos sobre os biomas, tá? E aí hoje a gente vai ver de uma forma assim bem mais geral e depois os grupos vão apresentar os seus trabalhos para complementar um pouquinho dessas informações, né? O que a gente tem visto sobre biomas é um complexo de várias informações que, na verdade, deixam meio solto. A gente tem uma conjectura do que seria um bioma, né? Um deserto, uma savana, mas a gente ainda não entende que fatores ambientais e que fatores bióticos vão influenciar para a formação e manutenção desse bioma, tá? Então, o nosso planeta, ele é dividido em algumas regiões, né? A gente sabe que a biosfera, por exemplo, é a região do planeta onde existe vida, e essa biosfera, ela vai ser dividida em biociclos. Não vamos confundir aqui biociclos com ciclos biogeoquímicos, tá certo? São dois conceitos bem diferentes. Então, biosfera, conjunto de todos os ecossistemas da Terra, todos os lugares onde é possível existir a vida. A biosfera tem limites, né? Não é em todos os lugares exatamente do planeta que há a possibilidade de existir vida, e essa biosfera é dividida em biociclos. Esses biociclos são o epinociclo. O epinociclo corresponde aos biomas terrestres, né, aos ecossistemas terrestres. Correspondem a mais ou menos 28% da área do globo e apresentam uma imensa diversidade, né, de espécies, tanto da fauna quanto da flora, micro-organismos, dinâmicas comportamentais assim, bem complexas, né? E é formado pelos biócoros principais: florestas, campos, desertos e savanas, tá? Esses são os principais biócoros. O que seriam biócoros? Seriam regiões bem semelhantes, né, que vão se diferenciar uma das outras dentro do epinociclo, tá? Liminociclo vai corresponder à coleção de água doce natural. E essa água doce, ela ocupa em média 2% da superfície terrestre. Esse liminociclo, né, que é o conjunto das águas doces, ele pode se dividir também em duas regiões distintas, tá? A província lêntica, ecossistemas lênticos são aqueles de água parada, então vamos usar, né? Lênticos, águas paradas, como lagos, lagoas, charcos, né? Açudes que são fechados. E a gente tem os lóticos, que são aqueles em que a água ela tá em movimento, como nos rios, nos riachos, nas cachoeiras, nas corredeiras, tá? Então, o liminociclo é o menor desses biociclos, porque é o ecossistema de água doce, porém, ele também vai apresentar uma boa quantidade, né, de fauna, de flora específica. A gente sabe que tem animais que são específicos de água doce, mesmo sendo animais aquáticos, tá certo? E para fechar, por último, a gente tem o talassociclo. No talassociclo são os ecossistemas de água salgada, né? Então, esses sim são os maiores biociclos que a gente tem no planeta. 72% da biosfera está, né, cravada dentro dos oceanos. A gente sabe que grande parte da superfície terrestre, né, é coberta pelos oceanos, e eles formam um biociclo muito amplo, né? Tem muitos organismos que habitam esse local, porém não tem uma diversidade biológica tão grande, né, como os epinociclos, por exemplo. A fauna vai ser predominante sobre a flora, a gente não tem uma expansão tão grande da flora, né? Muitos tipos de vegetação, por exemplo, diferenciadas, árvores, como a gente tem aqui nos epinociclos. Alguns animais são extremamente restritos a esse ambiente, né? Animais de água salgada, artrópodes específicos, né? Outros tipos de invertebrados, alguns peixes, que estão muito relacionados com esses ecossistemas de água salgada, tá? A profundidade máxima, 11 mil metros, lá nas fossas marianas. Então, é o limite que esse biociclo vai ter, certo? No talassociclo, a gente pode encontrar 3 tipos de organismos, que com certeza vocês já ouviram falar nessas especificações, tá? O plâncton são organismos flutuantes, né? Então, como eles são muito pequenos e muito leves, eles estão lá na corrente, né? E eles vão boiando, vão ser levados pelas correntes. O fitoplâncton, fito vem da parte vegetal, né? Então são algas unicelulares. E o zooplâncton são animais, né? Pequenos animais
invertebradozinhos que vão ser levados por essa corrente, tá? Lembrando que o fitoplâncton e o zooplâncton, eles são a base alimentar em muitas das cadeias alimentares que ocorrem nos talassociclos, tá? O nécton são organismos que vivem em plena água, né? O nécton são aqueles seres vivos que eles têm a capacidade de se deslocar na massa de água. Então, por exemplo, peixes, as tartarugas, alguns mamíferos, né, como as baleias, os golfinhos, são esses animais que têm condições de se deslocar na massa de água. E o bênton, que são organismos que vivem presos lá no fundo dos oceanos, ou sobre outros organismos, ou dentro do lodo, né, lá no fundo, como alguns vermes, por exemplo, alguns invertebrados que, né, se movimentam, mas eles utilizam mais o fundo para poder ficar lá guardados. São esses vermezinhos aqui dessa terceira foto, que são vermes chamados de tubículas, né? Eles se enterram lá no fundo dos oceanos, que vão fazer parte do bênton, tá? Então aqui a gente tem o plâncton, o nécton, que são esses animais que têm a capacidade de se locomover, e os bêntons, que são aqueles que estão lá no fundo do oceano mesmo. E é interessante que os biomas que são biomas aquáticos, eles têm características muito próprias, né? Diferente daquilo que a gente geralmente encontra aqui nos epinociclos. Então, eu já ouvi um comentário, por exemplo, que talvez a gente conheça mais do espaço do que o que a gente conhece das profundezas oceânicas, porque a gente realmente ainda conhece muito pouco. Já avançou muito a oceanografia, mas ainda é uma ciência que a gente, né, não tem tanto conhecimento das dinâmicas que acontecem nas grandes porções de água, principalmente no talassociclo. Então, só para a gente fechar biomas aquáticos, água salgada, talassociclo, e água doce, liminociclos. Cada um vai ter característica muito específica, né? Obviamente, na água salgada a gente vai ter uma salinidade maior, e aí nutrientes, minerais que vão se depositar mais no fundo, a temperatura também vai oscilar um pouco mais. Nos ecossistemas de água doce, um fator bem interessante é a turbidez, né, que é causada pela movimentação da água, porque as águas elas estão em constante movimentação, as lóticas. Nas que são lênticas, a temperatura, que é difícil, né, de regular, quando a gente tem uma massa muito profunda de água, então geralmente na superfície é um pouco mais quente, lá embaixo é bem mais frio. Difusão de gases, gás carbônico e oxigênio, né? Enfim, cada um desses biomas aquáticos vai ter a sua própria característica, tá bom? E então vimos biosfera, conjunto de lugares no planeta onde há vida, os biociclos, epinociclo, talassociclo e liminociclo. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre os bióporos. O que são bióporos? São subunidades menores dos biociclos. Então, aqui eu vou dar o exemplo dos bióporos do epinociclo. A gente tem o epinociclo, que são os biomas terrestres. E aí a gente tem associado a esse epinociclo 4 bióporos. Que são isso, professora? São subunidades desse biociclo que têm semelhanças entre si. Por exemplo, o bióporo floresta. Eu sei que as florestas são diferentes. Floresta temperada tem uma dinâmica, florestas tropicais outra, a gente tem florestas boreais, florestas de coníferas. Existem diferenças entre as florestas, porém, existem também semelhanças, né? No bióporo desertos, existem diferenças no deserto lá do Saara, no deserto do Atacama, mas existem semelhanças muito fortes. Então, eles são unidades menores. E essas unidades menores dos biociclos, elas acabam por formar uma unidade ecológica que é o bioma, né? Aí a gente chega em bioma com um conceito mais travado, né? Que seria um bioma, uma unidade ecológica relativamente uniforme e estável, com fauna, flora e clima próprios. Então, quando a gente fala no bioma, né? Quando a gente fala, por exemplo, bioma tundra, bioma taiga, né? Desertos, estepes, enfim, nós estamos falando de uma unidade ecológica relativamente uniforme e estável, porque essa comunidade adaptou-se às condições daquele local
e conseguiu alcançar o clímax. Isso é muito importante, né? A gente já viu lá em Estação Ecológica que o clímax de cada ambiente, né? E aí aqui eu já vou chamar bioma, tá? O clímax de cada bioma, ele vai ser diferente. Por quê? O que é que vai propiciar essa comunidade clímax? Nutrientes que tem disponíveis, temperatura, disponibilidade de água, né? Enfim, vários fatores ambientais que vão favorecer ou não o aparecimento dessa comunidade clímax. E aí a gente volta para lembrar que não, a comunidade clímax não é só a floresta, né? Porque a gente estudou sucessão ecológica falando um pouco sobre as florestas. Não é só a floresta que é uma comunidade clímax. Na tundra, né, que tem um solo congelado, que tem uma boa camada de permafrost, que a gente vai estudar um pouquinho o que é isso, a gente tem, por exemplo, uma vegetação clímax com gramínea, porque é o máximo que aquele ambiente pode suportar de vegetação. Então, também é muito interessante que a gente observe que cada ambiente ele vai desenvolver a sua comunidade clímax, né, a sua comunidade estável, a partir do momento em que os seres vivos que estão naquele bioma, eles conseguem se adaptar àquelas condições e extrair daquele ambiente o máximo que eles conseguem. Né? Então, se eu tenho um ambiente que só suporta uma cobertura de gramíneas, essas gramíneas vão se estabelecer, vão se fixar e vão entrar no clímax, tá? Se eu estou num ambiente que só suporta, como as savanas, por exemplo, arbustos, a vegetação clímax vai ser uma arbustiva, né? De uma forma geral. Se eu estou num ambiente muito nutritivo, que tem uma temperatura boa, que tem uma boa umidade, e dá para chegar numa floresta, a comunidade clímax vai ser uma floresta. Mas a gente precisa quebrar esse conceito de que o bioma bonito, bem estruturado, equilibrado e estável é apenas a floresta, porque não é, né? A gente precisa respeitar as condições do ambiente e as características dos seres vivos que estão ali, né, compondo esse bioma, para que a gente entenda que a comunidade clímax é aquela que vai chegar, né, no estágio de equilíbrio com o meio. Então, ela vai utilizar aquilo que o bioma vai favorecer até chegar no seu ápice, tá bom? Então, ó, biomas. Grandes estruturas ecológicas regionais com fisionomias distintas, encontradas nos diferentes continentes. São caracterizados principalmente pelos fatores climáticos, é claro, né? A gente nunca vai ter um bioma de deserto num clima frio e úmido. Nunca. Né? Então, percebam que a gente tem, né, essa colocação. Formações vegetais relacionadas à latitude. Então, a latitude, ela faz muita diferença. Deixa eu só mostrar aqui para vocês, olha só. Então, aqui, né, a gente parte, ó, de uma zona mais tropical, lá no meio, né, do planeta, na nossa linha do Equador, e a gente vai subindo. À medida que a gente vai subindo, ocorre uma redução da temperatura, e aqui, né, longitudinalmente, vai ocorrer uma mudança de um ambiente mais úmido para um ambiente mais seco. Então, tudo isso vai influenciar na formação desses biomas, tá certo?